Quero começar falando aí, a gente já teve aquela primeira aulazinha que eu passei para o pessoal, explicando sobre toda a teoria, toda a parte de iniciação, né? E aí a gente vai começar fazendo movimentação e simetrias, tá? Vou passar a movimentação e vou passar a simetria de uma maneira mais rápida, para a gente poder começar a ter entendimento do que a gente está fazendo. E aí, durante a semana, a gente vai batendo essa movimentação e simetria. A minha intenção na quinta, a gente já começa com alguma coisa já de padrão, com algum progresso aí, beleza? Se alguém precisar falar aí, eu vou pedir só para levantar a mão, tá? Ou escrever no chat, e aí eu tô de olho aqui no celular, tá bom? E aí a gente vai passando aí o, o conteúdo, beleza? Vamos começar aqui. Então, movimentação e simetrias, né? Movimentação, para mim, é a parte mais importante para definir as entradas, tá? Então, a gente vai avaliar bastante como ele se movimenta, e aí depois a gente vai olhar as simetrias. Meu modo, tá, de trabalhar é basicamente esse aí. Então, mas também a pessoa pode se espelhar na simetria e depois olhar a movimentação. Não tem muito mistério, elas trabalham geralmente juntas, mas eu acredito que com a movimentação você consegue ter uma base um pouquinho mais firme, né, para você entender, beleza? Eu queria começar falando aqui sobre a razão do mercado, razão de ser mercado, né? Então, joguei algumas coisinhas aqui. Para entendermos as reações e a manipulação do mercado, é preciso saber o que pode acontecer com o índice nas diversas situações existentes. Então, a gente sabe lá que a gente trabalha sobre o índice, né, sobre o valor da moeda, é, opinando se vai estar acima ou abaixo do valor que a gente deu à entrada no final de um determinado período. Basicamente, o trader de operações reais faz isso aí. Beleza? O mercado ele vai estar sempre se movimentando para cima e para baixo, tá? Isso aí é, é padrão. Então, vamos dizer que ele tem, né, uma linha de suporte e uma linha de suporte, uma linha de resistência, tá? E ele sempre vai estar suporte, resistência, suporte, resistência, suporte, resistência. Ele vai estar sempre fazendo isso aqui, beleza? Por naturalidade. Naturalmente, o mercado já vai fazer isso aqui, beleza? O que acontece é que quando a gente tem, deixa eu desenhar direitinho aqui, né? Tem um suporte e uma resistência, né? E já que o mercado ele tem essa tendência de ficar batendo suporte e resistência, no momento que alguém faz uma entrada, né, identificando uma tendência de mercado, pode ser que essa entrada dele influencie para que eu rompa essa resistência e continue subindo. Ou pode ser que no momento eu rompa um suporte e continue descendo, tá? Então, o que vai fazer essa variação, né, de rompimento, reversão, retração, são as entradas, né? É a maneira que os traders têm de avaliar o mercado, tá? Então, inicialmente, o que eu queria falar para vocês era isso. Para entender, basicamente, vai ser isso, né? Mercado de moedas digitais, ele vai trabalhar sempre subindo e descendo, né? Batendo no suporte e batendo na resistência e retraindo. E aí, conforme a gente dá entradas, conforme a gente especula, ele muda essa tendência, né? Para que a gente possa movimentar aí os valores subirem e descer, beleza? Vamos passar aqui. Então, sabendo disso, sabendo de tudo que a gente pode fazer quando a gente dá uma entrada, o mercado ele pode ter três tipos de ocorrência, podem acontecer três coisas, né? Que seria a retração, reversão e o rompimento, né? Eles são usados para descrever os movimentos de preço e padrões do mercado, né? Então, o que seria a retração, né? Na retração, o preço ele se afasta temporariamente da tendência e depois ele volta, né, no movimento, naquela mesma direção, tá? Falando de uma forma gráfica, seria basicamente, né, eu tenho suporte, tenho resistência, tá? Então, o mercado vai fazer com que o índice suba um pouco e desça, beleza? Ou desça um pouco e suba, tá? Basicamente, retração seria isso. Seria esse movimento que ele fez aqui,
e que ele fez aqui, que passou do suporte ou da resistência, mas acabou voltando. Foi uma coisa momentânea, uma coisa que é, não se fixou, tá? Naquele momento, beleza? Reversão, né? Reversão é o que basicamente acontece. Então, eu saio do meu suporte, bato na resistência e vou reverter o movimento voltando para o suporte. Batendo no suporte, ele vai reverter batendo na resistência, beleza? Então, ele cria uma nova direção do movimento de preço, beleza? Já o rompimento é quando a gente entende que o índice bateu em uma resistência, por exemplo, continuou subindo, ou quando ela desceu, bateu no suporte e continuou descendo, tá? Então, basicamente, são as três opções que podem acontecer com o índice e que cabe a gente analisar para dar nossas entradas, beleza? Então, retração seria bater, passar um pouco, né, da suporte ou resistência ou de uma simetria, como a gente vai falar mais para frente, e retornar. Reversão, ele bate e ele inverte totalmente o sentido. Rompimento, ele vai bater, vai romper aquela barreira, vai continuar crescendo ou vai continuar diminuindo, tá? Vamos passar para o próximo, tá? Falando sobre isso, né, ele vai gerar movimentação, né? E aí essa movimentação também ela pode aparecer em três formas, né? Que seria um movimento lento, né? Um movimento que seria meio que uma explosão e um outro movimento que seria uma explosão menor, que geralmente se caracteriza em duas etapas, né? O que a gente aprende então, né, sobre a teoria da mentoria que a gente acompanha que seriam os movimentos M1, M2 e M3, né? M1 seria o movimento trator, né? Que é aquele movimento devagar e sempre, aquele movimento contínuo, né? Onde eu tenho o índice e ele vai crescer uma vela, vai fazer com que a vela suba bem devagar e sempre num sentido constante, né? Demonstrando força no mercado. E ela vai crescer até que se expire o tempo e se cria uma outra vela, né? Que pode ou não obedecer o mesmo sentido, tá bom? O segundo movimento seria explosão, então a vela vai se iniciar e de repente ela explode, ela sobe muito rápido, né? E depois ela pode continuar tratorando, subindo lentamente, ou ela pode dar uma explosão e começar a ter explosões menores, né, junto dela, beleza? E aí, como terceiro movimento, que seria a explosão em duas etapas que a gente fala, né? Ele fica explodindo aos poucos, ele explode e volta. Ele fica meio que criando índices, procurando simetrias mais próximas. Ele vai ficar nesse movimento subindo e descendo, beleza? Esses três movimentos são os movimentos característicos que a gente vai encontrar num gráfico, né? E que vão dizer a gente o que possivelmente possam acontecer durante aquele período ou próximo àquele período que está acontecendo. Beleza? Vamos para a próxima, tá? Então, vamos falar da primeira movimentação, que é a movimentação trator, que ela representa um mercado forte, muita gente investindo, muito grande número de entradas. O excesso de entradas vão gerar várias entradas em muitos índices e a taxa vai ficar pulando lentamente, de pipete em pipete. Para quem não lembra, pipete são aqueles números que ficam aparecendo aqui do lado, que representam ali o valor de cada ativo que a gente está analisando, tá? Imagine como se a gente tivesse, né? Vamos comparar um vagão de trem. Então, eu estou no vagão de trem, tá? E as entradas seriam as pessoas dentro desse vagão. Então, se naquele trem eu tenho várias entradas, muita gente dando entrada, em um espaço de tempo, vamos dizer, de 1 minuto, né? É como se eu tivesse muitas pessoas dentro do trem, né? Dessa forma, vamos imaginar que isso aqui são várias entradas. Vamos ampliar um pouquinho mais aqui. Entendam como sendo várias entradas dadas aqui em um período de tempo, tá? E aí eu estaria nesse ponto do vagão e eu quero chegar no ponto extremo do vagão. Então eu não consigo passar rapidamente por aqui, beleza? Eu preciso ir devagar, mas eu sei que eu quero chegar ali na frente. Então eu vou ir parando nesses pontos determinados, vou ir parando nesses pontos determinados, né?
e até que eu chegue no final. Mas eu vou encontrar sempre barreiras que são pessoas que me atrapalham a passar com a velocidade mais rápida, fazendo com que eu tenha um movimento mais lento, indicando que eu tenho, vamos dizer, muita gente dentro do mercado. Seria a mesma coisa do movimento trator, né? O índice ele vai subir bem devagar, porque ele encontra entradas e cada entrada dessa pode ser considerada, vamos dizer, como se fosse uma referência, um suporte, uma resistência, beleza? Então, por isso, né, o índice acaba vindo bem devagar. Ele bate nesse suporte, bate nesse e vai romper todos esses suportes, porque o pessoal continua dando entradas a favor daquela tendência. Então, ele continua crescendo. Imagina que durante os 31 segundos ou durante os 59 segundos da vela, eu não vou ficar dando entradas no mesmo valor, né? Ao mesmo tempo, né? São valores diferentes. A cada segundo o valor pode mudar bastante. Então, vão criar vários índices diferentes ali dentro. Esses índices vão fazer com que a movimentação, né, dentro da vela, com que esse índice ele suba dessa forma mais devagar, beleza? Então, ele vai iniciar e até o seu término ele se forma desses movimentos contínuos, né? Ele vai ser usado no que a gente chama de vela de força, né? Que seria o quê? Seria uma vela que ela geralmente vai nascer sem pavio e muito confiante, sempre indo para o mesmo, né, destino, no caso de uma vela de alta, ou no caso de uma vela de baixa, ela vai continuar observando sempre o mesmo caminho, tá? E a gente opera sempre para continuidade. Então, se eu observei que teve uma vela de alta, né? Eu entendo que na próxima vela ela vai obedecer o mesmo sentido de continuidade. E eu posso dar uma entrada no final dessa vela, acreditando que essa próxima vela vai crescer igual a outra, né? Se eu tenho uma vela de baixa, eu vou dar entrada no final dessa vela, acreditando que a próxima vela vai ser uma vela também que vai obedecer o sentido, e eu vou obter vitória nesta vela aqui, beleza? Geralmente, né, movimentação do trator é usada para confluência de indicação de força de movimento, né? Você pode até entrar para a mesma vela, como eu já comentei algumas vezes, se você perceber que a movimentação está sendo muito homogênea, né? E se você pegar logo no início dessa vela, tá? Quando você começa a crescer, fica mais arriscado da vela acabar retornando, retraindo, tá? E você perder ali por um pipete ou outro, por um limite bem pequeno, tá? Mas o operacional certo seria esperar aquela vela terminar e na próxima vela, caso ela rompa alguma simetria, que eu vou falar isso aí mais na frente, você já entre, né, para obedecer em continuidade. Vamos para o próximo, para a próxima movimentação. Movimentação explosão. Já representa um mercado fraco, pouca gente investindo, pequeno número de entradas. Essa falta de entrada vai gerar um nível menor de entradas e a taxa vai ficar pulando vários pipetes, né? Voltando lá por exemplo, do vagão do trem, né? Eu teria o vagão do trem, e aí eu vou ter uma entrada aqui, depois eu não vou ter um tempo sem que ninguém tivesse dado entrada, né? E vou continuar dando entradas aqui, tá? Então eu vou observar que o índice ele vai até sofrer um movimento devagar, mas quando ele chegar nesse ponto que ele não encontra nenhuma referência, nenhuma entrada, ele vai explodir, ele vai subir, opa, subir até demais, ele vai explodir até que ele chegue nesse ponto que ele encontre e ele volte a ter a movimentação, né? Ou explosão, ou alguma outra movimentação diferente, né? Da explosão, beleza? Então eu entendo que a minha vela, ela até por um período ela inicia crescendo, mas de repente ela dá uma explosão e aí ela pode continuar a movimentação, beleza? Ou ela explode e fica em duas etapas dando movimentação. O que que essa explosão afirma para gente? Primeiramente, ela confirma o próximo movimento. Então, se eu dei uma explosão e ele continua tratorando, ele está confirmando que eu preciso, só um momento, ele está confirmando que eu posso dar uma entrada a favor daquela movimentação que se surgiu depois da própria explosão, beleza? Movimentação, explosão, né?
é uma movimentação fraca, vai apresentar retração, né? Então eu sei que quando houver uma explosão, né, naturalmente, né, a vela vai explodir e pode ser que volte deixando um pavio. E eu opero para retração, eu dou uma entrada, né? Neste ponto específico, acreditando que a vela vai retrair. Qual seria essa entrada? Qual o sentido da vela? Seria um sentido contrário, tá? Não daria aqui, eu daria uma entrada para a continuidade, aqui eu daria uma entrada no sentido contrário da vela. Beleza? Terceira, movimentação, explosão em duas etapas, né? Mercado fraco, um número médio de pessoas dando entradas, voltando lá para o trem, né? Nosso exemplo do trem, tem o vagão, tem pessoas dando entrada nesse nível, outras nesse nível, outras aqui. A movimentação vai ficar passando de suporte em suporte. Ela vai ficar batendo e voltando, até que ela finalize. Beleza? Então, acontece que você vai enxergar a vela fazendo essa movimentação. Beleza? E aí pode ser que ela deixe pavios também para cima ou até para baixo. Beleza? Tranquilo? Vermelha, mesma coisa. Deixou o pavio, deixou o pavio. Beleza? Sempre que eu observar pavio é que o índice bateu aqui em cima, mas acabou retraindo. Bateu aqui em cima e acabou retraindo. Beleza? Esse tipo de movimentação vai apresentar tendência para reversão. Então, eu entendo que se uma vela começou a se movimentar em explosão de duas etapas, no final do percurso dela, ela deixou um pavio, provavelmente vai acontecer que a próxima vela inicie para o sentido oposto e feche no sentido contrário da própria vela. Beleza? O candle vai iniciar com a explosão, pode variar entre tratorando e explosão. A particularidade é que esse movimento explode em duas etapas, geralmente. Vai dar uma explosão e uma segunda explosão, beleza? Ele pode romper alguma simetria ou ele pode retrair. Quando ele retrair, ele vai deixar o pavio, né, que indica a retração, beleza? Esse tipo de operacional a gente utiliza para a mesma vela, né? Então, sempre que ela subir, desculpa, perdão, esse tipo de operacional você vai usar para a próxima vela, dando entradas sempre no movimento contrário, beleza? Está escrito errado aí. Vamos para a próxima aqui. Simetria está falando rapidamente, né? A gente vê muito suporte e resistência, né? Então a gente sabe que suporte e resistência, né, são áreas onde a gente encontra uma quantidade maior de eventos onde naquele valor, né, terminaram velas, terminaram pavios, então naquele valor ou confirmações de valores, né? Se for suporte, seria um nível de preço abaixo do preço atual, resistência é um nível de preço acima do preço atual, tá? Para a gente nunca esquecer, lembra do banheiro. Eu tenho aqui minha parte de baixo, que seria suporte, em cima eu tenho o meu chuveiro que tem uma resistência, né? Então, a parte da resistência vai ficar sempre em cima, o suporte vai ficar sempre embaixo, né? Logicamente, assim que a gente rompe, né, essa resistência, ela passa a ser um suporte e uma outra linha que esteja em cima passa a virar a resistência, né? Assim que ela desce, né, e vence aquele suporte, ela vira resistência e uma outra linha vai virar suporte. Então, isso varia muito, né? Acaba sendo um pouco confuso para você analisar em um minuto. E daí a gente começou a criar essa noção de simetrias, que a gente não precisa ficar utilizando suportes e resistências com muita quantidade, beleza? Alguém tem alguma dúvida, quer perguntar alguma coisa? Deixa eu dar uma olhada no chat, como é que tá aqui. Tranquilo, Vou transmitir. beleza. Vamos lá.
Então, aqui, ó, traçamos aqui um suporte e resistência, né? E aí, como que você entende o que seria suporte e resistência? Você trabalha com aquele 3 a cada, 3 pontos com o mesmo valor. Então, 3 pontos com o mesmo valor encontrado no topo de um índice, vai ser criado uma região de resistência. Houve o primeiro ponto, que a gente considera como um acaso. Num segundo momento, um outro ponto terminou naquele índice, a gente chama de coincidência. E aí, no terceiro, vai haver uma confirmação, né? Foi criada uma resistência naquela área ali, uma linha de resistência, beleza? Na parte de baixo, né? Abaixo do meu índice, o índice está aqui, né? Mesma análise, porém, como ela está embaixo, vamos chamar de suporte. Primeira vez que aconteceu, que parou o índice acaso, segunda coincidência, terceira confirmação. A partir daqui, sempre que passar por isso, passar nessa área, alguma coisa vai acontecer, e aí que a gente analisa o que vai acontecer para dar em nossas entradas. Beleza? Como que a gente vai descobrir uma simetria, né? Mesmo esquema, vou analisar as simetrias minutos antes da gente utilizar a vela. Então, a vela vai estar correndo, a gente vai voltar um pouco antes e vai procurar coincidências nesses índices que vão fazer com que a gente... um momento. Então, vamos voltar um pouquinho antes da nossa entrada da vela que a gente está operando, procurando coincidências, né, nas áreas e vamos marcar para a gente entender como se fossem simetrias. Então, vamos dizer que a minha vela está rolando aqui, eu vi para trás, puxei simetrias, onde eu pudesse encontrar momentos onde o índice foi marcado 2 vezes ou foi alcançado 2 vezes, e nesse momento a gente vai começar a fazer entradas se baseando no que provavelmente a gente entende que cada simetria indica que possa acontecer. Beleza? Se eu estou com o índice no meio, né, e o índice subiu, eu procuro simetrias no alto. Se o índice que está no meio começou a descer, eu procuro simetrias para baixo, beleza? Eu vou acompanhar sempre o sentido do índice e vai me procurar o que pode chamar de alvo, né? E aí, no sentido desse alvo, a gente vai encontrar simetrias e nessas simetrias elas vão falar para a gente o que pode acontecer. Pode falar, Luana. Deixa eu bloquear você aqui. Desculpa, eu fiquei com uma dúvida. As zonas de Aham. simetria são independentes das regiões de resistência? Região de resistência? Então, Independente, é, a gente está simplificando suporte e resistência. Como não dá para você ficar traçando vários suportes, várias resistências em um minuto, senão você acaba perdendo tempo, ou você vai ficar com um monte de linha, a gente vai se basear como as simetrias sendo suportes e resistências. A gente não identifica como suporte e resistência. A gente vai analisar a finalização das velas, como que as velas bateram nele, né, como esses índices bateram neles. E aí eu trabalho basicamente, ó, com acaso, coincidência, e o que vai acontecer na minha análise seria a confirmação. Então, a simetria, ela vai me falar, se eu tenho 2 pavios, ela me fala que vai acontecer uma coisa. Se ela tem 2 corpos, ela fala que vai acontecer uma outra coisa. Se ela tem um corpo e um pavio, ela vai me falar que acontece uma outra coisa, né? Então, quando você chega com isso, por exemplo, eu estou correndo meu índice, ele chegou nesse ponto dessa simetria de corpo com pavio. Pelo operacional, eu já sei o que vai acontecer, qual a tendência do que possa acontecer, e aí eu opero para aquela tendência. Entendeu? Conseguiu entender? ah, en- você opera para a tendência, né? Mesmo que tenha, então, Exatamente. Isso aí. troca de Beleza? cor, se considera simetria. Isso aí, exatamente. Desde que fique na Beleza? mesma, claro. Desde que fica exatamente. Ele estando no mesmo índice, a gente vai avaliar o que que aconteceu ali e vai dar a entrada. Beleza? Obrigada. Vamos lá, primeira simetria, corpo com corpo, né, que a gente chama de S1, né? Sempre que eu estiver avaliando e antes do meu índice eu encontrar 2 corpos tocando numa área, né? Eu vou chamar de simetria corpo com corpo, porque esse corpo e esse corpo estão tocando na mesma área que eu estou me aproximando. Quando o meu índice chegar nesse ponto aqui, ele vai indicar que eu tenha rompimento. Então, quando meu índice chegou nesse índice, chegou nessa simetria, ele vai romper, ele vai passar
e vai continuar seguindo o trajeto que ele estava, beleza? Então, simetria corpo com corpo vai indicar rompimento. Assim que a vela alcança o índice, ela tende a romper, vai passar direto. E aí, como que a gente identifica o rompimento? Tem que passar 25% da vela. Passou de 25% da vela, houve esse rompimento, e aí a gente pode operar para uma próxima vela, beleza? Se ela estiver aliada ao movimento trator, que é aquele movimento que eu falei que ele é bem devagar e lento, né, vai ter uma tendência maior para esse rompimento. Na verdade, você só vai operar a simetria S1 se você encontrar nessa vela uma movimentação tratorada. E aí você vai entrar para essa vela aqui e vai obter a entrada a favor do movimento, tendo um ganho. Tá? Conseguiu entender? Vamos lá. Segunda. Professor, pode repetir, por favor? Vamos lá. É, Quando eu encontrar uma simetria, eu tô operando nessa vela, estou observando essa vela, né? Essa vela ela cresceu, veio subindo, chegou nesse ponto aqui, nesse índice aqui, a vela ainda está em desenvolvimento. Eu esbarrei com uma simetria de corpo com corpo, beleza? Continuo observando. O movimento continuou tratorado, continuou subindo. Quando finalizo essa vela, eu vou dar uma entrada para essa próxima vela, acreditando que vai acontecer o quê? O rompimento, que ela vai continuar subindo. Então, finalizou essa vela, dei uma entrada para cima, e aí essa vela aqui, né, ela subiria a favor do movimento, me dando um ganho. Eu dei no final dessa vela aqui, de 59 segundos, eu dei a entrada, essa vela cresceu, no final dela, ela terminou rompendo também a simetria, ela continuou subindo, obedecendo o mesmo sentido. Beleza? Conseguiu entender? Professor Renato, Opa, tô com uma pequena dúvida. Essa simetria ela vale para os dois lados ou só para o lado que vai dos subir? dois lados, dos dois lados. Lembra que eu falei? Se ela estiver descendo e você encontrou assim, ó, o índice está aqui, está descendo, ele vai encontrar essa simetria aqui, ele vai continuar descendo. O índice está aqui embaixo, ele subiu, ele encontrou essa simetria e continua subindo. Se ele Tá, tiver com a movimentação tratorada. então quer dizer que essa, vamos supor, essa aí que está marcada a linha, ela só serve para cima. Exatamente. Você vai Aí obedecer o essa sentido. Está subindo, e você essa, olha, tem a entendi. simetria, você dá a entrada a favor dela. Não tem, você não faz nada. Eu estou aqui, vamos dizer que eu estou no meu índice está aqui, ó, nessa altura aqui, beleza? Eu estou subindo. Essa simetria de baixo, ela não me indica mais nada. Já perdi. Eu vou pegar essa aqui. Subiu, rompeu, tive vitória no final dessa vela porque eu dei a entrada aqui. Se eu estou com o índice, ele começou a descer, né? Ele chegou aqui, ó, encontrou uma simetria, né? Provavelmente a minha próxima vela seria uma vitória porque ela ia estar descendo se eu estivesse obedecendo a movimentação tratorada. Opa, desculpa, a movimentação tratorada, beleza? Então você vai fazer Beleza. 4 perguntas, né? Desculpa, três perguntas. Encontrou simetria de corpo com corpo? Ó, encontrou aqui, beleza? A segunda vela do movimento rompeu a simetria com força? Então a vela subiu, rompeu com força? Rompeu. Qual a movimentação que ela fez? Tratorada? Tratorada. Então eu vou dar uma entrada no final dessa vela, acreditando que ela vai continuar subindo no mesmo sentido. Essa primeira vela não chegou a ultrapassar a simetria aqui, tá vendo? Ela parou aqui embaixo, por isso que a gente deu a entrada para essa vela. Aqui o mesmo esquema, não subiu, continuou. Se essa vela primeira, se essa vela aqui subisse e passasse dessa movimentação, no final dela, eu iria dar uma entrada para a próxima, observando a vitória também. Beleza? Beleza, beleza, obrigado. ô Valeu. Renato, deixa eu Foi. aproveitar então uma pergunta. Para eu encontrar uma vela de simetria, ela tem que ser de cores opostas? Não Aqui você necessariamente. mostrou. Ah, Não, tá. não. Eu botei os dois, ó, cores opostas, cores iguais, separadas e juntas, tanto faz, beleza? Você bateu, teve a simetria, não importa, Tá, tá bom? beleza. Vamos lá. Segunda simetria, pavio com pavio, tá? Indica retração. Ó, a vela veio, tocou, retraiu, voltou. Finalizou com uma outra vela, bateu o pavio, voltou, tá? Indica o quê? Retração, beleza? Assim que a vela alcança o índice, ela tende a retrair. Ó, bateu, retraiu. Desceu, subiu, desceu de novo, né? Ela bateu aqui em cima e retraiu. A próxima vela, eu vou operar da mesma forma. Então, na própria vela, aqui já é diferente. Quando a próxima vela, a terceira vela, bater aqui em cima, eu opero no sentido oposto a ela. Eu vou dar uma entrada no sentido oposto. Ela subiu aqui, né? Dá para entender que ó, ela terminou aqui embaixo,
ela subiu, bateu aqui e ela desceu, né? Então, no momento que essa vela iniciou, ela vai bater aqui em cima. Quando ela bater aqui em cima, eu dou a entrada no sentido oposto dela, jogando ela para baixo. E ela vai terminar abaixo daquele índice ali e vai me dar uma vitória. Beleza? Vamos lá. Assim que a vela alcança o índice, tende a retrair, batendo no valor e retornando pouca coisa. Geralmente consideramos a retração quando a vela volta a menos de 25 do seu tamanho. A vela ela pode subir um pouquinho aqui e voltar, beleza? Por exemplo, aqui seria uma vela bem grande. Ela bateu e acabou voltando. Mas vamos ver um desenho aqui que eu possa mostrar para vocês. Aqui, ó, nesse caso aqui. Ela subiu, fez esse índice, mas ela não voltou. Ela não passou 25%, um quarto dessa vela. Então, ela indicaria uma retração. Eu poderia ter pego ela aqui e obtido uma vitória no sentido oposto. Beleza? Retração, eu vou entrar sempre no sentido contrário. Então, se a vela está verde, essa vela vai estar subindo, no momento que ela está subindo, ela está verde. Quando ela bate aqui, ela é verde. Eu dou uma entrada com a cor vermelha, vamos dizer. E aí, no final, a vela finaliza vermelha, você tem vitória. Conseguiram entender essa aqui? Ó, deixa eu ver. Quando os dois pavis se encontram, é um S2, porque ele vai indicar uma retração daquela vela. Então, Isso. quando a linha bater na Bateu, nossa ela volta. indicação lá da simetria, então quer dizer que ela vai retrair, certo? Exatamente. Isso aí, tá? Mas aí é que tem a Movimentação. dúvida. Só que, ó, aí quando ela bateu aqui, ó, onde está escrito simetria 2, teve lá a Aham, simetria do pavio, aí a terceira velinha, que é a vermelha ali, bateu, isso uhum. aí mesmo, aí ela bateu lá, então a próxima vai retrair. Eu daria a Não, entrada na próxima vela, então. não. Retrair é para a próxima vela. Imagina você tá andando no túnel, você bate na porta de vidro, você volta. É na mesma vela. Retraiu, ela só voltou. Ó, essa vela só voltou. Eu tô garantindo o movimento só nessa vela. O que que acontece? Ó, ele precisa dessa movimentação de explosão. Opa, volta lá. Ela precisa dessa movimentação de explosão. O que que vai acontecer com essa vela aqui, ó? O operacional dela vai ser isso aqui, ó. Peraí, deixa eu só subir aqui. Ó, a vela vai estar verde. Você vai observar a vela que ela vai ficar verde, tá? Mas cadê? Ela Eu não vai tô vendo partir nada. daqui. Tá vendo aqui? Eu tô vendo só. Não. Ah, tá. Agora eu tô vendo. Ó, isso. A vela vai estar aqui, ela vai subir verde, tá? Mas ela não vai subir devagar, ela vai fazer isso aqui, ela vai bater, ela bate e volta. No momento que ela bate aqui, eu dou a minha entrada aqui. E aí ela Retração. volta e aí ela faz todo o percurso e termina vermelha. Se você deu a entrada aqui em cima, acreditando que o movimento era contra, ó, para baixo, e aí você teve a vitória aqui. Beleza? Entendi. Beleza. Show. Vamos lá. Vamos para a próxima e última, simetria corpo com pavio, S3. Essa você também opera para a próxima vela como a S1, e aí essa indica a reversão, beleza? Vamos lá. Ah, Aqui, então, peraí. Renato, dá licença um pouquinho. Então, antes de você começar, na ah, S1, então eu uhum, dou a entrada na próxima vela. Quando eu acho um corpo sim, com um corpo, faço toda a análise, eu dou a entrada na isso, próxima. isso, só que Só você na dá no mesmo S2 que a sentido. entrada tem que ser na mesma. Isso, exatamente. Vamos lá, olha só, para você não ter mais dúvida. Na S1 você dá a entrada para a próxima vela, obedecendo o sentido da vela. Na S2, você vai dar uma entrada observando para onde que ficou o pavio, né? No contrário, sentido contrário da movimentação da vela. Se ela desceu, dá para cima, se ela subiu para baixo. Na S3, você vai dar uma entrada no sentido contrário dela, entendeu? São três coisas diferentes e se você gravar isso, você pega de cara. S1, movimentação no mesmo sentido da vela, para a próxima vela, mas obedece o sentido da vela. Na S2, você tanto faz para obedecer, tanto faz não, né? Você vai dar para a mesma vela com sentido contrário, então ela sempre vai deixar um pavio. Bateu, explodiu, entrou para aquela vela, tá? Na S3, você vai esperar terminar a vela e aí você vai dar um sentido contra, mas para a próxima vela. Então, na Entendeu? S3, que é pavio com corpo, né? Ou corpo com Isso, pavio, né? isso. Ó, corpo Eu com dou pavio. entrada na próxima vela. Na próxima vela. Vou te mostrar aqui, ó. Essa vela aqui veio, desceu, bateu aqui, explodiu, voltou. Aqui eu podia ter entrado com uma retração. Quando bateu aqui, teria um ganho, beleza? Vou jogando para cima, né? A vela acabou.
Essa vela subiu e ela veio descendo, provavelmente tratorando, bateu aqui. Quando encerrou essa vela aqui, isso é uma negação. Isso indica que ele teve força para que ele tentou subir. Aqui ele confirmou que ele não teve força para subir, mas pode ser que, como é uma vela grande, ela cansou do movimento. O que que vai acontecer? Ela vai inverter. Aí nessa vela, eu dou uma entrada no contrário dessa cor. Fechou vermelha? Dou uma entrada verde. E aí ela vai finalizar verde aqui. E aí eu tenho vitória. E aí, ó, eu inverti a movimentação. Aqui ele estava descendo, aí ele começou a subir aqui. Beleza? A única coisa que está errada aqui, tá, ó, velas da mesma coisa. Isso aqui não tem nada a ver, não, tá? Isso aqui foi erro da apostila, tá? Pode ser de qualquer forma, cor diferente, cor igual, não tem problema. Só tem que ter um pavio e uma vela. Na próxima vela você vai dar uma entrada e ela vai subir. Conseguiram entender? Tá. Acho Beleza? que sim. Tranquilo? Vamos lá. Uhum. Printa isso aí, pessoal. Quem puder printar, senão eu vou mandar no grupo daqui a pouquinho, tá? Isso aqui não adianta eu ficar explicando muito. Isso aqui vocês vão ter que dar uma lida e vocês vão ter que comparar todas elas para vocês poderem entender, beleza? Isso é o operacional, a aplicação prática dessas simetrias e movimentações. Eu tenho a simetria corpo com corpo. Peraí. Eita. Eu tenho a simetria corpo com corpo, ela combina com o movimento trator, e aqui você coloca em prática. Simetria pavio com pavio, combina com o movimento de explosão, e você colocando ela em prática. Simetria corpo com pavio, combina com o movimento de explosão em duas etapas, e aí você coloca ela em prática, beleza? Isso aqui é como que você deve fazer com cada vela, beleza? O que que eu vou deixar com vocês de exercício agora, cara? Pega cada simetria dessa, pega cada linha dessa, e faz 10 exemplos desse aqui e tenta achar. Conseguiu achar? Vocês já estão se acostumando a trabalhar com a simetria e com a movimentação junto, colocando em prática, já identificaram, e aí a gente consegue ir para o gráfico e começar a trabalhar. Beleza? Beleza. Tranquilo? Então, pessoal, não tem muita coisa para explicar mais, é basicamente isso. Eu não posso entrar em muito detalhe, senão vai confundir mais a cabeça de vocês. O que eu preciso agora é que vocês parem no gráfico, deem uma avaliada em tudo isso aqui. Eu vou printar essa tela aqui, vou mandar lá no grupo, e aí vocês, pô, imprime, escreve, faz alguma outra coisa e começa a aplicar tudo isso aí. Qualquer dúvida, vocês vão me chamando, e aí a gente vai falando, vai conversando sobre isso aí. Pode ser? Beleza, pode ser sim. Beleza, pessoal? Todo mundo conseguiu entender? Alguém tem alguma dúvida? Deixa eu abrir o chat aqui. Ou se alguém quiser falar alguma coisa também. Não, eu Fechou? acho. Bom, pelo menos para mim eu consegui pegar. Vou fazer Beleza. os exercícios, achei legal. Tranquilo, pessoal. Beleza, tá bom? Vou encerrar aqui, tá? E aí eu vou deixar vocês fazendo esse treinamento aí, principalmente o pessoal que não é da mentoria, treina bastante isso, que é prática. Não adianta a gente ficar falando muito, que aí na prática vai gerar dúvidas, aí vocês levem a dúvida para mim e a gente para e começa a trabalhar essa dúvida aí, pessoalmente.